Olá pessoal, estamos chegando aqui no final do ano e é uma época que eu guardo muitas lembranças maravilhosas aqui com os meus saudosos pais, meus filhos, irmãos, familiares e amigos. Trata-se do Natal. Nesse vídeo aqui eu vou fazer um remake de como a gente pode fazer aqui uma bola de Natal de forma bem prática, usando poucos artifícios junto ao Blender. Eu vou construir inicialmente uma mesh do tipo UV-Sphere. Vou mexer nas propriedades dela e vou usar os segmentos aqui com o número de 16, é suficiente para o que eu quero. Vou fechar as propriedades e vou mudar a visão aqui para a vista frontal. Clicando aqui no gizmo, vou aproximar, nós vamos aplicar nessa esfera o modificador denominado Decimate, atribuir para ele a função unsubdivide. E o número de interações para criar o efeito que nós vamos usar aqui é uma interação. Processo feito, nós vamos aplicar o subdivide. Nós vamos agora fazer uma rotação dessa esfera, tendo como base esse eixo X aqui. RX 90, Enter. Então entro no modo Edit Mode, clico fora, ativo aqui em cima a opção de faces. E aqui eu posso selecionar nesse exemplo esse primeiro item, com o cursor na área, eu digito o atalho Shift e a tecla G. Eu abro o menu Select Similar e vou escolher a opção Perímetro. Ele seleciona as demais faces que são parecidas com essa. Então criei um primeiro conjunto e vou criar para esse conjunto um grupo de vértices. Vou escrever aqui grupo 1, vai ser o nome desse grupo, e vou clicar em Assign para aceitar. Vou usar aqui nesse grupo uma função que é o atalho Alt e a tecla E. Alt E, eu abro o menu Extrude e vou usar a opção chamada Extrude Faces Along Normals. Vou movimentar de leve o mouse só para dar um implemento aqui, que é um relevo junto ao objeto esférico. E aproveitando as faces ainda selecionadas, eu vou usar a tecla I e vou usar o recurso Inset Faces para gerar faces internas embutidas. Essa face continua pertencendo aqui ao grupo 1, então nós vamos aplicar nela um colorido diferente. Para ver as cores, nós vamos usar aqui o modo material prévio. Vamos entrar no modo de materiais. Percebam que a esfera ainda não tem um material aplicado nela. Então eu vou criar os materiais necessários clicando em mais, New. O primeiro material, que vai ser essa parte externa, eu vou deixá-lo com um tom branco, que é a cor Base Color. Vou rolar as configurações do Principal BSDF, que é o material que é empregado inicialmente. Em Metallic eu vou usar um fator aqui em torno de 0.638. Vou vir aqui na opção Roughness, vou diminuir esse fator para dar uma intensidade de brilho nesse aspecto metálico que eu coloquei externamente aqui. Esse vai ser o material básico da nossa bola por um todo. Mas eu vou criar um material para aplicar nessas faces que estão selecionadas. Então eu clico no sinal de mais, gero um novo material. Nesse exemplo eu vou utilizar um Base Color com a tonalidade vermelha. Criado o material, ele vai aparecer aqui, eu vou usar o Assign para fazer com que esse material seja aplicado nas faces que estão selecionadas. Vamos usar agora nas configurações do material Principal o efeito de brilho também. Vamos selecionar um outro conjunto de faces para poder fazer o processo funcionar novamente. Selecionamos esse jogo aqui de cima, cursor na área, Shift G. Vamos usar em Select Similar novamente a opção Perímetro e ele vai selecionar todas as faces que têm a mesma condição de perímetro. Vamos criar para ela um grupo também que vai ser chamado Grupo 2. Isso é importante para a gente identificar depois e se quiser alterar é só selecionar o grupo e aplicar o material desejável. Vamos utilizar o recurso I, que é o Inset Faces. Vamos embutir essas faces. Vamos utilizar o Alt E, Extrude Faces Along Normal. Podemos empurrar para cima ou para baixo para criar um relevo. Aqui está ótimo. Vamos selecionar um material
e adicionar um novo slot de material para esse objeto. Clicando em mais, ele cria o slot, vamos criar o material. Nós vamos dar aqui um colorido base cola no estilo tom azul. Para ele aparecer nas faces, a gente clica em Assign e aqui nós temos o tom azul. Podemos gerar um efeito metálico, aumentando o valor Metallic. Vou deixar aqui em 0.698 e o Roughness eu vou diminuir para dar uma intensidade de brilho. Vou clicar fora. Vamos selecionar um novo conjunto de faces. Selecionando essa face, vamos usar o Shift G, vamos selecionar perímetro e nós temos um novo jogo. Vamos lá em grupo de vértice, criar um terceiro grupo. Então vou usar aqui grupo 3 e vou usar o Assign. Vamos voltar para a aba de materiais, vamos criar um novo material aí para essas faces selecionadas. Clicando no sinal de mais, New. E esse material a gente poderia utilizar nesse exemplo uma tonalidade verde. Podemos dar para ele aqui um aspecto semi-metal e um pouco mais de brilho. E para aplicar, clicamos em Assign. Já temos 4 cores: branco, o metálico, o azul, o verde e o vermelho. Agora nós vamos selecionar esse conjunto de faces que estão internas. Para ser mais prático, a gente pode usar a ferramenta Select Box e selecionar aqui, essas faces internas. Podemos voltar aqui no grupo de vértice e criar para esse grupo de faces aí um novo grupo, grupo 4. Com o procedimento feito, vamos selecionar uma cor e vamos usar nesse grupo um novo material, New. Esse material vai ter o base color branco e não vamos usar brilho. Vamos tirar o brilho para que seja fosco e não vamos usar mais nada. Para aplicar o material aí no meio, nós vamos usar o Assign. Voltar para Object Mode. Percebam que eu tenho uma esfera aqui decorada, que eu posso usar ou não para ser uma bolinha de Natal. Eu seleciono o material que eu dei o tom prateado, escurecer um pouco o tom dele. Posso dar um aspecto mais brilhante no efeito. Se eu vier aqui, aplicar agora nessa esfera o modificador Cast, usando o fator aqui totalmente em 1, eu estou com toda a minha esfera aqui numa condição do qual eu posso adicionar agora o Subdivision Surface. Vou trazer para cima do Cast. Aqui eu posso usar esse modo 2 e posso usar o modo Sample para dar um efeito interessante aqui na esfera. Usando o cursor na área, botão direito Shade Smooth, eu tenho uma bola aqui devidamente decorada com os efeitos que eu criei usando os modificadores. Posso usar para corrigir essas imperfeições que vocês estão vendo aqui. Object Data para selecionar a malha. Normals, eu posso atribuir aqui o efeito Auto Smooth, ele corrige. A gente pode adicionar na área uma mesh cilíndrica. Vou abrir as propriedades dela, vou deixar aqui o raio em 0.14, é suficiente. Deslocar esse objeto para cima, usando aqui a localização de Z, e vou diminuir o Depth para que fique mais ou menos assim, nessa proporção. Eu tenho que aplicar os modificadores, tá, pessoal? Então, aplico primeiro o Subdivision e depois eu aplico o Cast. Vamos selecionar esse objeto aqui de cima e vamos aplicar nele o material. Aí fica a critério de vocês a cor que vocês quiserem usar. Eu vou usar aqui um verde. Nós vamos selecionar ele, usar aqui a seleção do objeto. Vamos usar o Ctrl J para unir um com o outro. Eu tenho aqui mais ou menos um objeto como se fosse uma bola de Natal. A partir daí a criatividade fica a cargo de vocês. Aproveitem da ideia, explorem, que vocês vão criar em formas bem interessantes. Até um próximo tutorial.